Então, pessoal, boa tarde. Por aqui Saio Silva, dando prosseguimento à nossa explanação sobre as categorias teóricas que fundamentam o treinamento de habilidades psicológicas no contexto da psicologia cognitiva aplicada com que eu trabalho. Eu trabalho com preparação da parte psicológica, acompanhando pessoas para a prática de exercício físico e da prática desportiva, para a competição. Então, a gente, dando continuidade, a gente ia fazendo um resumo, síntese aqui das categorias teóricas que fundamentam o trabalho do treinamento de habilidade psicológica, o THP, que está aqui, ó, treinamento de habilidade psicológica na atividade física e do esporte. E aqui as categorias teóricas. No vídeo anterior, falamos rapidamente sobre a aprendizagem. Agora, a segunda, vamos falar sobre a questão da atenção concentrada. O número 2, atenção concentrada. Bem, o que seria a atenção concentrada, não é isso? O que seria a atenção concentrada? A atenção concentrada, pessoal, é um dos fundamentos, né? Também. Eu falei no vídeo anterior que a aprendizagem é, digamos, a unidade fundamental que dá uma ideia da questão, faz parte da estruturação da vida mental do ser humano. E a atenção, ela é outra categoria importante, que se alia à questão da percepção e à questão da formação da memória, e vai desembocar lá no contexto da estruturação e do desenvolvimento das aprendizagens. Então, atenção concentrada. A atenção concentrada, a gente, para a nossa explicação aqui, que isso aqui é como eu falei para vocês, é uma psicoeducação, ou seja, a gente está informando a vocês em que contextos teóricos, a base teórica de um determinado trabalho em psicologia aplicada, no caso aqui, treinamento de habilidades psicológicas, na área do esporte e do exercício, e a gente está colocando aqui os fundamentos aqui no caso da atenção concentrada. Primeiro, tem esse olho aqui, né? Mais uma vez a gente ressalta, todas essas imagens aqui, esses ícones, a maioria, alguns não, foram meus mesmo, mas outros aqui são a gente toma como referência o Pixabay, que é um site, está aqui o endereço, e essas figuras aí, elas são livres, né? Digamos assim, livres, e os vídeos, desde que a pessoa cite a fonte e tal. Aqui no caso a gente está citando aqui a Pixabay na internet, bacana para você trabalhar. Eu trabalho muito com mapa cognitivo. Isso aqui é um mapa cognitivo, que o mapa cognitivo ele se baseia, que a gente vai falar também nessa questão depois, na capacidade grande, né, que o cérebro humano tem para trabalhar com a questão da imagem. Então eu trabalho muito com mapa cognitivo, que dá uma economia e dá objetivo mais no processo que a gente está falando, do que a gente está trabalhando. Fica mais fácil de vocês pegarem a informação, transformarem ela em conhecimentos, em saberes, e aí alcançar a aprendizagem de acordo com o que a gente vai falando aqui. Então, a atenção concentrada é um item super importante. Aqui tem essa imagem aqui do olho que emblematiza bem a questão da atenção, né? Você olhar, mas em todos os canais sensoriais, nos 5 sentidos do ser humano, a atenção ela está em todos, até porque se não tivesse atenção, você não pode firmar, o ser humano não poderia ficar firme ali naquele impulso que vem daquele canal sensorial. Mas o olho aqui, né? Tá o olho aqui porque o olho emblematiza bem essa questão, né? Pulando, tá atento quando você olha, né? Aí você pode estar também atento escutando. Você pode estar atento no tato, né? Tocando em alguma coisa, você pode estar atento no sentido olfativo, você sentindo o odor de alguma coisa. Você pode estar atento também na questão gustativa e assim por diante. Mas vamos aqui no contexto da atenção concentrada. Então, a atenção concentrada, ela tem 4 características delas importantes aqui. Primeiro, está diretamente ligada aos canais sensoriais, ok? Aos canais sensoriais, como eu falei aqui, né? Acabei de dizer, né? Todos os canais sensoriais têm um impulso e são impulsionados pela questão da atenção
da atenção concentrada. Se você não tivesse essa faculdade da atenção concentrada, ficaria difícil você aprender, você vivenciar, você se desenvolver, né? Partindo do que eu falei antes, que o psiquismo vem das aprendizagens. A grande mola propulsora do psiquismo, do seu desenvolvimento, da vida mental, é a aprendizagem. Eu coloquei até um videozinho aqui, né? Não, aqui um videozinho que eu coloquei aqui, falando dessa questão, né? Então, por exemplo, aqui, integração de sinais sensoriais. Vocês estão observando aí, nessa imagem, nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, essa mulher nadando, né? Ah, mas o que isso tem a ver com a integração desses canais sensoriais? A natação é interessante, a natação emblematiza bem isso aí, porque na natação você trabalha praticamente todos os sentidos, né? Principalmente o sinestésico, o tátil, dado que a prática esportiva desse exercício, desse esporte, é no meio aquático, né? Aqui o nadador vai ser tão mais eficiente quando ele integrar bem, por exemplo, o sentido auditivo, o sentido sinestésico, o sentido visual para a questão da orientação, o sentido olfativo, porque você nadando, você vai explorando e conhecendo aonde você está, que tipo de água você está passando, que tipo de local. O sentido auditivo, que eu falei aqui também, né? Você sentir o som do vento, aqui que é águas abertas, né? Você sentir sons do ambiente, de um pássaro, de um ser aqui desse meio aquático, tá entendendo? Você sentir o odor, como eu já falei, né? Também, né? De onde você está. Você sentir o gosto, né? Porque aqui, se eu não me engano, aqui é um mar, mas você sente o gosto da água salgada, né? Você vai nadar tomando água, mas você vai sentir o gosto, que em algum momento vai entrar água na sua boca e tal, você vai sentir. Se for água doce, né? Também rios, lagoas, etc. Então a integração de sentido, essa pessoa que vai nadar tão melhor, quanto mais integrada tiver os sentidos dela nessa missão, ok? O segundo fator importante aqui é que a atenção concentrada, ela participa dos processos de percepção. Então é o seguinte, pessoal, para eu perceber o que é uma percepção, eu já tinha dito isso e vou avisar mais uma vez, o que é uma percepção? Uma percepção é uma atenção qualificada, é quando eu valorizo aquela atenção. Por exemplo, eu estou numa das minhas salas aqui, onde eu atendo, e eu estou observando aqui uma janela. Nessa janela que eu estou observando, tem um condomínio aqui na frente, tem uma mata aqui, que é uma base aérea, logo próximo. O céu está se preparando, certamente pelas madrugadas que vai chover e tal. Tem algumas andorinhas voando, porque nós já nos aproximamos aqui já das 4h30 da tarde e tal. Está quase chegando o anoitecer, né? E a gente vai observando. Eu tenho vários fatores aqui para eu atentar, mas eu vou valorizar, por exemplo, vou dizer o que eu valorizei. Eu valorizei a questão do céu e das nuvens, porque eu disse, olha, tá mais ou menos aqui se preparando como se fosse chover pelas madrugadas. Então, eu lancei a minha percepção pelo ato da visão que eu tive do céu aqui pela minha janela, ok? Então, a percepção, ela é uma atenção. Você olhou, você sentiu, você ouviu, você tocou e você valorizou, tá certo? Então é a percepção. Participa. Sem a atenção, você não constrói a percepção, que vai ser importante para a dinâmica das aprendizagens. O terceiro fator aqui é que ele é fundamental na construção da memória. Mas só voltando aqui para a questão da percepção, vou colocar aqui um videozinho também, que a gente pegou lá do Pixabay. Não, aqui não tem o vídeo, mas é só essa imagem aqui. Então, olha essa garota aqui, ó, como ela está, né? Ela está se concentrando aí, né? Concentrando. Tá colocando em alerta, né? Ela está startando ali todos os seus sentidos, entendeu? E assim vai, pessoal. Aqui nós temos também outra característica muito importante, voltando aqui, é um fundamento da construção da memória. Fundamento da construção da memória. Dado que a memória é um processo, né?
A memória é um processo em que você tem um impulso no determinado canal sensorial. Esse impulso você o assimila, jogando ali com o seu esquema cognitivo, as suas emoções, a questão da afetividade, o seu estado, né? O seu grau de interação social, e você codifica e guarda num compartimento aqui. Agora, lembrando, a memória ela vem de todos os canais sensoriais. E a maior memória qual é? A maior memória, que eu digo que memória da mais nítida, de maior lucidez, é a que é melhor abastecida pelos 5 canais sensoriais. Memória forte, tá entendendo? Porque quando você não consegue lembrar dela pelo um fator, você lembra por outro. Você pode não lembrar porque você não está lembrando da imagem que você visualizou naquela memória que você guardou. Mas de repente, o cheiro que você sentiu lembrou aquela memória. Então, quanto mais canais sensoriais estiverem envolvidos na construção da memória, melhor. E aqui, só para dizer que a atenção concentrada participa da construção da memória, porque a atenção ela precisa existir, ela precisa ser elevada para o grau de percepção, ser valorizada, para ela ficar melhor guardada, melhor processada, melhor codificada e melhor reativada, buscada quando for necessário, entendeu? E o outro fator aqui, importantíssimo também, é que a atenção concentrada faz parte da dinâmica das aprendizagens, faz parte. Por tudo isso que eu disse agora, não se teria condição de aprender se você não exercitar, não ficar atento ou atenta, não trabalhar a questão da atenção concentrada. Eu estou falando aqui, gravando esse vídeo, a pessoa vai escutar, vai ver, mas se ela não tiver, na hora que for assistir isso aqui, as minhas palavras, vendo eu falar e eu apontar aqui essas coisas, ela não iria entender, porque ela vai ficar, se ela ficar com a atenção muito flutuante, ela não vai se ligar nesse vídeo que eu estou produzindo agora. Então, pessoal, a atenção concentrada é altamente importante, é a segunda categoria. Então, a gente para por aqui, essa categoria, e seguem-se as outras. Vamos agora para a de número 3. Valeu!